Boa noite, pessoal. Hoje é 27 de agosto de 2017. Eu volto a fazer um vídeo para vocês, dessa vez dando continuidade ao vídeo de 2 semanas atrás, chamado Geoantropocentrismo. Nessa comunicação, eu falarei sobre o Deus dos judeus. Trarei algumas considerações bíblicas sobre a linguagem e os códigos de informação. E também tratarei da questão bíblica na visão de Thomas Römer, professor do Collège de France. Reproduzirei considerações dele a respeito de Yahweh e outros deuses bíblicos. Também farei ou deixarei no ar algumas perguntas embaraçosas para a ideologia do geoantropocentrismo. Como defini na vez passada, geoantropocentrismo é o que o nome está dizendo. Terra, homem no centro de tudo. Quer dizer, a Terra é o centro do universo. Esse pensamento, que já é uma ideologia, e esse pensamento tem muito tempo, claro que tem um fundo religioso, ele está calcado numa fé religiosa e num costume religioso, portanto, é um pensamento considerável, de peso, para muitas pessoas, ele é indissociável da tradição ocidental. Mas esse pensamento também encarcera o indivíduo numa esfera geocêntrica, onde tudo está localizado e focado e orientado para o interior da Terra e do homem, colocando-os no centro do universo. Eu faço algumas perguntas embaraçosas, são perguntas retóricas. Que língua falavam Adão e Eva? Era o mesmo idioma dos Elohim? No paraíso com os Elohim, tem-se o primeiro diálogo onde existe uma conversa entre deuses, criadores e as criaturas. Na Bíblia, são criaturas sexualmente híbridas, aquelas da primeira tentativa da criação, Gênesis 1, 27. E na segunda criação, aquela que criou a mulher, Gênesis 2, 21. Ali há um diálogo e a gente pode perguntar que língua era essa que Adão e Eva falavam. Os geocêntricos, geoantropocêntricos, fogem dessas questões. Em momento recente, então, repetindo, eu defini o geoantropocentrismo como uma ideologia que só admite a vida inteligente na Terra, que aqui foi criado o único ser inteligente do universo. Essa ideologia também sustenta que o Deus que nos criou, Yahweh, também é o mesmo criador do universo. E mais ainda, existe um locus privilegiado do universo que está em Israel. Lá, Israel, então, é a capital do universo. Aqui nas imagens que eu tenho da Via Láctea, Via Láctea não, da Laniaceia, um nome do Havaí, dado pelos astrônomos da Universidade do Havaí, para mostrar são imagens de computador, que coloca a cor e mede quantidade de energia. Então, ali aparece uma imagem, como vocês podem ver, dos superconglomerados de galáxias. E a nossa galáxia está lá no cantinho, bem pequenininha, de uma maneira assim, deveria ser uma maneira muito, muito, muito insignificante. Aqui no iPad eu tenho vocês podem ver, tem uma visão melhor. Deixa eu acertar aqui para tirar o reflexo. Para cá, agora aqui. Essa é a Laniaceia. E ali está a Via Láctea, o Sol, a Terra e Israel. Israel está aqui. Esta visão geoantropocêntrica impede, como eu disse, de quem está fixado nessa visão, impede de avançar e de sair dessa esfera geoantropocêntrica. Claro que os geoantropocêntricos condenam e abominam o gnosticismo. Eu quero dar uma deixa para poder falar sobre o gnosticismo, porque gnóstico seria aquele que não acredita
na criação divina, que tem uma coisa que é uma heresia falar, anátema, matem, crucifiquem, desapareçam com os gnósticos. Mas eu perdi meu medo para o gnosticismo faz muito tempo. Eu não caí naquela tentação de acreditar naquelas bobagens. Mas eu vou mostrar para vocês a fotografia ali de Eric Voegelin, nascido em 1901 e falecido em 1985. Esse é o papa do gnosticismo. Os geoantropocêntricos, eu vou ler um pedacinho aqui, condenam e abominam o gnosticismo, e se algum deles estiverem ouvindo isso, já estão com raiva de mim nesse instante. Seria acusado de gnóstico e de ateu. Logo eu, que acredito em muitos deuses. E mais ainda, seria acusado de materialista. Ora, minha gente, isso é uma tremenda injustiça. Como um gnóstico como eu pode ser um materialista? É inconcebível isso. Aliás, é incompatível. Gnósticos não gostam de matéria. Gnósticos acreditam no espírito e na luz. E tem horror ao iletismo, que é aquela visão materialista do cosmos. Quando trago à investigação a materialidade dos textos bíblicos, com toda a sua iconografia, epigrafia e materialidade objetiva, os quais permite a investigação científica, o gnóstico, então, sou eu? Por favor. Os geoantropocêntricos, que sustentam o judaísmo bíblico, acusam quem quer que deles se afaste de serem negadores de uma pretensa estrutura da realidade. Para os geoantropocêntricos, quem não segue estritamente a narrativa bíblica nega a estrutura da realidade. Este pensamento vem de Eric Voegelin, um pensador e filósofo que fechou a questão sobre o gnosticismo sem ter lido os manuscritos gnósticos de Nag Hammadi. Quero mostrar os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em... Tá difícil achar assim, peraí. Assim é melhor. Descobertos, então, em 1945, em Nag Hammadi, daí o nome, no Egito, e Eric Voegelin ignorou-os por completo. Já tinha encerrado as suas ideias sobre gnosticismo, não quis voltar atrás, embora tivesse tido tempo. Esses textos foram descobertos em 45 e levou uns 30 anos para traduzir para várias línguas, para o inglês, para o alemão, que Voegelin dominava. Ficaram prontos na década de 70, mas ele não quis ver isso e não quis rever a sua ideia sobre gnosticismo. E assim permaneceu o erro dessa tal de estrutura da realidade. Os geoantropocêntricos, na verdade, não conhecem muito gnosticismo, com algumas exceções honrosas, né? Diante disso, e dito isso, afirma que a minha posição é indiferente quanto à fé e à religiosidade de quem quer que seja. O meu assunto é a narrativa bíblica da criação do homem na Terra e aquela narrativa que reclama exclusividade. Como eu falei em vídeo recente, o geoantropocentrismo, não admitindo a vida inteligente, fecha com a visão, ou cosmovisão judaico-cristã, aliás, mais judaica do que cristã. Sustento e tomo como ponto de partida que a vida não é exclusividade do planeta Terra e que o homem apenas aqui foi criado, e não por ato divino, único e perfeito. Essa é uma tese tanto. Mas vamos lá. A própria Bíblia sustenta que houve tentativas mal sucedidas na criação. Houve quem tentasse criar. E parece que, como diz a Bíblia, não foi na primeira vez que os Elohim conseguiram sucesso na sua criação. Houve tentativas e erros. Foi por esse método de erros e tentativas que se chegou lá. Afinal, o homem inteligente foi criado muitas vezes, afirmo eu. Mas na Bíblia,
ele também foi criado de forma progressiva, tanto que a Bíblia assim registra. E os Elohim viram que tudo o que fizeram ficou bom. Gênesis 1, 31. Inclusive a linguagem, aquela linguagem de Adão e Eva. Ficamos a imaginar como ficaram as tentativas anteriores que deram errado. A criação dos Elohim foi por erro e tentativa, como disse. E a Bíblia insinua isto. Mas, provavelmente, antes desses deuses múltiplos e plurais, houve muitas outras tentativas e intervenções, aspas, divinas. A nossa espécie tem pelo menos 300 mil anos. Um tempo ridiculamente pequeno diante da idade do próprio planeta, 4 bilhões e meio de anos. Isso excede em muito a idade da Terra que o bispo James Ussher, lá no século XVI e XVII, ensinava, algo não maior do que 6 mil anos. O criacionismo bíblico estrito é insustentável hoje em dia. Mas houve criações, e mesmo elas precisaram de tempo para acertos evolutivos. A criação por erros e tentativas exige tempo. A evolução também exige tempo. Aqui sustento, como muitos, que a criação e a evolução podem acontecer juntas e não são excludentes. A condição para isso é descartar o Criador divino, único e perfeito. Como disse recentemente, podem ter havido tentativas criacionistas das quais nunca venhamos a saber. Elas são imemoriais, estão fora do nosso alcance, pelo menos por enquanto. Eu disse que ia tratar da linguagem. A linguagem que eu me refiro, é o DNA. DNA é sede de informação. O DNA, assim como ele é vida, o DNA também é informação. Eu tenho uma imagem muito bonita para mostrar para vocês sobre o DNA com... Vale a pena olhar isso aqui. Aqui nós temos um código binário, como vocês conhecem dos computadores, e a molécula do DNA na mesma imagem. Pois hoje é possível colocar informações usando as bases puras e pirimídicas do DNA, adenina, timina, citosina, guanina, como se usa o sistema binário no sistema tradicional. O armazenamento de informações, os bytes que se consegue colocar na estrutura molecular extremamente densa e, portanto, econômica de volume que se pode usar, é praticamente inesgotável. Hoje se sabe que a informação do planeta Terra está em torno de 16 trilhões de gigabytes. Nos próximos anos, nenhuma mídia que temos poderá armazenar tanta informação. Então, já está se fazendo armazenamento de informação na própria molécula do DNA. Recentemente foi inscrito o livro Guerra e Paz, de Leon Tolstói, e mais 99 livros. O arquivo todo tinha 250 megabytes. O custo disso é altíssimo, mas no início essas tecnologias são caras e fatalmente elas vão baratear, da mesma maneira como aconteceu com os processadores dos computadores. E nós estaremos armazenando informação no DNA. O DNA é informação. Como o DNA é vida, a vida é informação. Ela pode ser editada. E aqui que está a jogada. Ela pode ser editada, ela pode ser alterada, apagada, transformada. Não uma mutação por acaso, mas de caso pensado. Os nossos editores nos criaram, nós tivemos editores, nós conhecemos melhor, são os últimos, os mais recentes. Deixa eu continuar no meu texto aqui. A vida, por outro lado, é universal. Essa é uma outra premissa. A vida está em toda parte onde ela é fisicamente possível.
Aliás, isso seria uma coisa que até os geoantropocêntricos poderiam aceitar. Afinal, Papai do Céu não fez a vida e nos criou usando o DNA como ferramenta, porque outros editores, ou o próprio, se fosse o caso, não poderia fazer no mundo inteiro, aliás, no universo inteiro, criando vida por toda parte onde fosse possível isso. Essa materialidade, essa exigência física, ela é contingente. Certamente a vida existe onde existem condições para tal. Eu me reporto agora que os escritores bíblicos, claro, não se depararam com isso, não tinham esse problema para enfrentar. Eles estavam atrás de um mito de criação e acharam lá na antiga Babilônia. Nós temos aqui, posso mostrar para vocês, as chamadas 7 tábuas da criação. Este é o Enuma Elish. Foi aqui que os hebreus israelitas, já no cativeiro da Babilônia, onde estiveram 70 anos, entrando em contato com a cultura sumeriana, acadiana e babilônica, vieram a conhecer dessa cosmologia, essa cosmogonia, na verdade. O mito de criação do universo que a Bíblia relata no Gênesis, ele é inteiramente sumeriano. Ele foi adaptado para a criação da história de Israel. Eu não estou interessado nesse instante na história de Israel, estou interessado na história da criação. Então, é claro, ficou muito claro que quando aqueles judeus do cativeiro, quando retornam, quando da criação do segundo templo, aquela colher de chá dada pelo rei persa Ciro a Esdras, que é o cara que escreve o Gênesis, na verdade, né? Então, aquele cara que vai construir o segundo templo, ficou muito claro que, para a época, já era suficiente aquele mito, e os judeus que estavam tentando construir a sua própria história como povo e nação, então os israelitas primeiro, depois judeus, quando depois da queda de Jerusalém, 586 a.C., eles tinham se inspirado, eles tinham uma referência literária, e ficou óbvio, é óbvio hoje, até para um geoantropocêntrico, é óbvio que isto vem de outra tradição. Houve outra tradição anterior à tradição israelita e mais tarde judaica. Aliás, o professor Hammer diz assim, os textos bíblicos, eles não são fontes históricas diretas. Esse Thomas Hammer, ele é o maior entendido em Bíblia que existe. Dificilmente alguém estudou tanto Yahweh quanto Thomas Hammer. Ele afirma que os textos bíblicos refletem as ideologias dos seus autores e redatores. E é lógico, como eu disse, que eles não estavam interessados no texto original, eles usaram o texto original para construir a sua própria cosmogonia e, com isso, construir a sua concepção de povo e de Estado. E é evidente que, quando Thomas Hammer se refere a esses redatores, não está levando em conta a inspiração divina deles, na verdade. Agora, tem os céticos. E os céticos não acreditam em nada. Eles discutem a legitimidade desses textos todos. Dizem que eles não servem para nada, que eles não servem para traçar a origem do homem. Mas eu afirmo que a origem do homem pelo texto bíblico tenta ignorar a tradição que a inspirou. À procura de uma identidade de povo e nação, eles reescreveram os épicos de criação sumerianos com todos os conteúdos do paraíso, Adão e Eva, dilúvio, Torre de Babel e a genealogia fantástica de patriarcas com idades fantásticas, idades inumanas de centenas de anos, que guardam constrangedora semelhança com a lista dos reis sumerianos.
Se os céticos negam tudo, já os geoantropocêntricos se agarram irracionalmente à unicidade dessa criação de um ser inteligente, não se importando em sustentar um voluntarismo do tipo religioso, óbvio, que se autoverifica, que diz que isso é assim, que isso é verdade porque eu assim acredito e vamos mudar de assunto. E isto parece que, para eles, como está dando certo já faz 2.700 anos, então não precisamos mais voltar ao assunto, não é verdade? Mas aqui, entretanto, eu estou tratando da investigação da história humana, que é muito mais velha do que eles todos gostariam que fosse. Eu volto a afirmar, não dispenso o peso tradicional da narrativa bíblica. A propósito, que outras tradições seriam estas? O professor Thomas Hammer certamente conhece tradições muito mais antigas do que a tradição judaico-cristã e islâmica, agora. Ele conhece, como poucos, garanto, a tradição sumeriana. Aliás, para ele, a literatura bíblica é exatamente isso. Literatura de tradição. Ele afirma que os textos bíblicos preservam traços de memória de um passado restante, de um passado distante. Mas ele não diz o quão distante é esse passado. Eu fico imaginando que certamente coisas que não são colocadas na Bíblia, que não eram sabidas na época, continuam sem saber, a gente sem saber agora, porque a gente não pode conhecer o passado muito remoto. Como eu disse antes, o passado muito remoto ele é imemorial. E ainda temos que tentar explicar novas criações. A gente pensa no passado, se foca no passado para buscar a criação, mas esquece da possibilidade muito concreta que a criação seja contínua, que o DNA ainda vá mais além, então para o futuro. Novas criações e edições ainda estão por acontecer em um tempo futuro. Como perguntava Nietzsche, quantas auroras ainda não brilharam? O tempo futuro ainda revelará outras criações inteligentes, mas eu desconfio que isso sempre estará fora do nosso conhecimento. O que podemos suspeitar com muita razoabilidade é que a linguagem é uma condição sine qua non para a existência da inteligência. A fala, a escrita, os códigos de informação que os editores usam são o apanágio do homem inteligente. Embora o DNA seja um código universal e o maior portador de informação que conhecemos, ainda assim temos que admitir que somos criaturas necessariamente menos inteligentes do que os nossos editores cósmicos. A tradição bíblica também oferece à investigação, história dos gregos, também o desconcertante paradoxo dos criadores do homem e sua descendência. No Gênesis, os criadores são múltiplos. Aqui tem um pequeno gráfico que mostra como está em letra muito pequena, El Elyon, Olam, El Shaddai, El Sabaoth, El do Yahweh Sabaoth, Yahweh Elohim. Esta é a sequência dos deuses bíblicos. Esta sequência começa em El, depois El Elyon, o mais de todos, Olam, o eterno, El Shaddai, o El das montanhas, El Sabaoth, o Senhor dos exércitos de Jeremias, e por fim Yahweh. Yahweh, aí há um sincretismo, Yahweh Sabaoth, e nos textos bem tardios do período pós-cativeiro, quando os judeus escrevem, aí sim, judeus escrevem o Gênesis, esse Yahweh é Elohim, volta a ser Elohim. Quer dizer, como a Bíblia é escrita de trás para diante, fica fácil fazer essa reinserção. Então, o sincretismo se fecha. Lá no início é El e volta a ser El, mas dessa vez em nome de Yahweh. Estamos 600 anos à frente, 700 anos à frente, 3.000, 5.000, talvez 6.000 anos à frente de El e divindades sumerianas
muito antigas. Em outro texto, já em outro vídeo, prometo para vocês, eu focarei nesta transição Suméria-Israel. Mas, por enquanto, vou me ater aqui a Yahweh. Yahweh, como eu disse, é assunto de Thomas Römer. Ninguém conhece mais Yahweh do que Thomas Römer. Na tradição deuteronomística, bem posterior, então a partir do século VII, Deus é Yahweh e ele é único. Entretanto, como eu disse, houve Elohims intermediários, com Abraão, e que toda a tradição mostra esses nomes. Na Torre de Babel, são eles, Elohim. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Esse inexplicável nós, este inexplicável grupo de divindades, conspirou contra a única língua que existia, a própria língua deles. Os Elohim desaparecem no deserto do Sinai durante o Êxodo, conforme o texto do século VII. Agora é Yahweh, aquele que é. A respeito desse Deus, Senhor dos Exércitos, El Sabaoth, em Jeremias, a identificação enigmática nominativa é ineludível. O autor do Deuteronômio tenta ocultar o paradoxo das diversas personagens divinas que eram a realidade para os israelitas dos primeiros 4 séculos. Texto posterior à tradição abraâmica, o Deuteronômio abomina divindades que são promiscuamente compartilhadas com os inimigos do reino de Judá. Há seres múltiplos nos criando no Gênesis que não se repetem. Pelo contrário, são esquecidos e deixados de lado pelas gerações subsequentes de escribas, profetas, cronistas e literatos. Os encontros divinos, as teofanias, agora só são monopolizadas em Yahweh, a quem os autores e editores bíblicos acreditam tudo, até mesmo os eventos pós-antefactum ocorridos no Gênesis, mas, como eu disse, escrever um livro de trás para diante tem a vantagem de adaptar a história à vontade e à ideologia do escritor, e assim foi feito. O Wilderness, tem uma imagem bonita aqui do Wilderness. Yahweh veio daqui. Yahweh é um homem do deserto, diz Römer. Isto aqui está ao sul de Judá. Pode ser o deserto de Negev, o deserto de Paran. É o Wilderness. Aliás, a história de judeus tem uma quedinha por desertos e areias quentes. Aliás, no Novo Testamento, Jesus também vai jejuar e vai orar no Wilderness por 40 dias. É a terra de Yahweh. E Yahweh é uma divindade criada nesse Wilderness, no sul, vizinho do Egito. Israel Finkelstein e Neil Zimmerman confirmam que os reinos de Israel e Judá tinham deuses diferentes. Em Judá, por exemplo, no sul, já Yahweh não se desenha sentado em um trono como El, o Elohim do norte. Esse deus mais antigo é o deus de Ugarit, de Canaã também. E com o tempo, ele foi progressivamente esquecido, enquanto a pena dos escritores se encarregava de demonizar Canaã e a origem dos israelitas. A terrível verdade que ainda assombra a cabeça dos geoantropocêntricos. Israelitas são canaanitas. Sempre foram, sempre estiveram ali, nunca saíram dali para uma vida arriscada de 430 anos no Egito. Eu voltarei a esse tema em detalhe no próximo vídeo. A unificação das divindades em uma só, que dará origem ao monoteísmo, é o cumprimento de uma missão política, ideológica e sociológica do reino de Judá. Agora o reino sobrevivente depois da destruição assíria de 722. Como se sabe da história,
corroborada por fontes assírias também. Em 722, os assírios destroem Samaria, capital do Reino do Norte. A partir de então, cresce Judá, com capital em Jerusalém, uma mísera vila que não desprovida de tudo, não tinha nenhuma importância, ela começa a criar importância. Isso, então, a partir do século VIII, 200 anos, quase 200 anos depois da morte de Salomão. O monoteísmo foi criado no reino de Judá, em Jerusalém. E dá para dizer que ele foi criado a partir de 722, mas plasmado em lei pelo rei Josias. Nunca houve um rei tão bom quanto Josias. 2 Reis, 23, 25. Ele mesmo, Josias, mandou escrever isso. E todo o Deuteronômio. O livro da aliança, aqui tem uma foto do livro da aliança, é um fake monumental. Um belo dia, quem estava atrás de uma lei achou um texto divino, provavelmente escrito por Moisés, é o chamado Livro da Aliança do rei Josias. Um sacerdote do templo achou esse texto maravilhoso, que era tudo que Josias precisava para fazer o seu Reino Unido de Judá ao norte, porque nunca houve Reino Unido antes de Josias. Aliás, não chegou a haver também, porque ele morre em combate, morto por um faraó egípcio, e acaba a fantasia do Reino Unido. Mas ele conseguiu implementar por lei o monoteísmo. O livro da aliança é um fake, convenhamos, um fake monumental. Ele foi achado casualmente por um sacerdote do templo, no justo momento em que Josias precisava de um texto que autorizasse a sua reforma religiosa. Até os sacerdotes que queimavam incenso aos deuses babilônicos ficaram desempregados. Agora é Yahweh. Esqueça El Shaddai de Abraão e sua descendência até José do Egito. Agora é Yahweh. Sempre foi Yahweh. Nunca existiram outros deuses, senão Yahweh. Afinal, esse é o primeiro mandamento de Moisés. A versão que nós brasileiros conhecemos é falsa e oculta a presença de outros deuses concorrentes. A versão que circula entre nós ainda predica um Deus zeloso, mas Yahweh é mais do que zeloso, é jealous, é ciumento. Jealous é ciúmes, no inglês da Bíblia do rei James. Ciúmes de quem? Ora, digo eu, dos seus inimigos militares. O Deus dos exércitos de Jeremias, Yahweh Sabaoth, é essa figura militar e nacional que serve à proteção do Estado contra os invasores, e os inimigos. Os deuses da devoção popular, no entanto, eram outros. O povo estava mais interessado em garantir boas colheitas e estava mais interessado em paz. Eles adoravam outros deuses que eram pródigos em fornecer e prover isto. E por isso que o povo, os israelitas, então, não são ainda judeus, os israelitas, teimosamente cultuavam e queimavam incensos, assim, assegura Jeremias, aos deuses mesopotâmicos e cananitas. E isso desgostava profundamente Josias e seu estado. E esses deuses ugaritas, cananitas, sumerianos, acadianos, babilônicos, eles tinham esposas ou consortes. A tradição judaica e cristã posterior não fala da condição matrimonial de Yahweh, que blasfêmia, mas foi descoberto pelos arqueólogos um tablet votivo de barro em escrita cuneiforme datando do século VIII, onde se lê Yahweh, da região de Tamã, sul, e Asherá, sua esposa. A rainha dos céus em Jeremias, também conhecida pelos nomes de Astaroth, Asterá, Ishtar, Asteroth, tinha uma origem mais recente cananita e ugarita, e mais longínquamente tinha uma origem sumeriana. O longo reinado dos céus pela deusa mais conhecida da humanidade antiga antecede os eventos registrados na Bíblia. Ela é mais antiga do que toda a humanidade que a Bíblia conseguiu concentrar
nas genealogias de 6.000 anos. A presença de uma rainha é muito inconveniente para um Deus solteiro, sisudo, guerreiro e ciumento, que proíbe a adoração de outros deuses. Não haverá outros deuses senão Yahweh. Primeiro mandamento de Moisés. Mas a origem do homem, e aqui estou encerrando, a origem do homem, da linguagem, dos códigos e do DNA da vida e dos textos, ainda tenta e pergunta: como eram chamados e de onde vieram os primeiros deuses bíblicos, os Elohim, ainda antes de Ugarit e Canaã? Eu prometo trazer essas respostas e reformularei essas perguntas no próximo vídeo, que tratará sobre o link entre Suméria e Israel. Por hoje, muito obrigado, boa noite.